Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola: Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, haverá assim no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante, e ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhes dava. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar-vos para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde, mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse:
Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Santo anjo do Senhor, pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos irmãos, irmãs, querido povo de Deus, estamos celebrando o 24º domingo do tempo comum. Estamos avançando bastante nessa nossa caminhada litúrgica. Já se passaram 24 semanas desse tempo. E é bonito vermos a cada semana a evolução dos ensinamentos que as leituras nos trazem. Esse domingo, de modo singular, é conhecido como Domingo da Misericórdia. O domingo onde nós escutamos o Evangelho do Pai das Misericórdias, ou por muitos chamados, o Evangelho do Filho Pródigo. Mas para chegarmos até lá, nos é importante compreendermos a primeira leitura e também a segunda leitura que hoje nós escutamos. Na primeira leitura, nós percebemos que o livro era o livro do Êxodo, um livro lá do Antigo Testamento que, como nós já sabemos, faz parte do Pentateuco Bíblico, que são os 5 primeiros livros da Bíblia que tratam especificamente sobre a história do povo de Israel. E nesse livro, nós temos, nesse trecho de hoje, nós temos um personagem principal. Quem é esse personagem? Moisés. Nós sabemos que Moisés foi muito importante na formação do povo de Deus. Moisés estava na montanha rezando e Deus deu algo a Moisés para que Moisés desse ao povo. O que foi que Deus deu a Moisés? O que Deus deu a Moisés? Os 10, não pode saber, esquecer isso. Deus entregou a Moisés as tábuas marcadas com os 10. Moisés é um homem importantíssimo na formação do povo de Deus. O cristão tem que compreender isso. Então ele recebeu de Deus as tábuas com os mandamentos para transmitir ao povo como degraus, mandamentos como degraus, para que o povo pudesse ir para o céu. De modo que, observando todos aqueles mandamentos, se cumprisse o querer de Deus, que era levar o povo de volta para o céu. Porém, o povo achou aquilo muito bom a primeiro momento e começou a observar os 10 mandamentos, porque imagina, Deus nos deu esse privilégio dos 10 mandamentos como indicativo de qual é o caminho para o céu. Mas aos poucos, aqueles 10 mandamentos foi se tornando pesado para aquele povo. E aquele povo que observava os 10, começou a observar 8, porque estava muito difícil observar os 10. E foi passando mais um tempo, e aquele povo que estava observando 8, passou a observar 5. E passou mais tempo, o povo que observava 5, passou a observar 3 mandamentos. E chegou uma hora que tinha gente que não observava mais mandamento nenhum. E Deus, vendo tudo aquilo, chamou Moisés e disse: Moisés, vem aqui, Moisés. Eu percebo que o povo não está seguindo os mandamentos. Mas você não falou para eles, Moisés, que o mandamento é caminho para o céu? Moisés disse: sim, Senhor, eu falei. Aí Deus falou: Moisés, esse povo seu é um povo de cabeça dura, porque eu dei para eles a oportunidade, os degraus para ir para o céu, e eles não aproveitaram. Então tudo bem, se eles não fazem questão dos 10 mandamentos,
Se eles não querem ir para o céu, eu vou destruir de vez esse povo. Vou destruir esse povo, disse Deus para Moisés. E Moisés, observando aquela afirmativa de Deus, disse: meu Senhor, eu te peço uma coisa, dá mais uma chance para o meu povo. Eu sei que meu povo é cabeça dura, eu sei que meu povo não está observando os mandamentos, mas eu quero te pedir, Senhor, porque esse povo não é somente meu, esse povo te pertence, e o Senhor nos fez uma promessa. Por isso eu te peço, Senhor, que essa promessa não seja quebrada. Eu te peço, Senhor, que nos dê essa chance novamente. E Deus falou: tudo bem, Moisés, vou dar essa chance para esse povo de cabeça dura. O que aprendemos na primeira leitura de hoje? Que todo mundo merece uma segunda, porque Deus está disposto a fazer isso. Mas perceba que houve um homem justo que foi pedir a Deus que tivesse piedade do seu povo. Legado da primeira leitura é: todos merecem uma segunda chance. Segunda leitura de hoje, o personagem principal já não é mais Moisés. O outro personagem da segunda leitura chama-se Paulo. E pense no homem que aprontou tudo o que poderia aprontar na vida. Esse homem foi Paulo. Ele experimentou tudo que era de errado antes da sua conversão, mas um dia se converteu. Um dia no caminho de Damasco encontrou com Jesus, e Jesus mudou a vida de Paulo. E Paulo, na segunda leitura de hoje, faz uma reflexão e diz assim: olhem para a minha vida e vejam de onde Deus me tirou, vejam de onde Jesus me arrancou. Eu que perseguia, eu que caluniava, eu que matava os cristãos, eu que fazia tanta coisa errada. Deus foi lá e me arrancou daquela vida, e hoje sou um homem novo, prova e fruto da misericórdia de Deus, que por sua graça me deu a chance de recomeçar. E Paulo se tornou esse grande santo que, enquanto Moisés foi o grande iniciador e organizador do povo de Deus lá na história de Israel, Paulo foi o grande organizador e catequista dos primeiros cristãos. E aí Paulo se tornou esse grande exemplo de um homem que tinha uma vida completamente torta, mas que recebeu de Deus, por esse encontro com ele, a oportunidade de recomeçar. Legado da segunda leitura: todos merecem uma segunda. Deu para compreender até aqui a primeira e a segunda leitura? Sim? Evangelho de hoje, um evangelho muito bonito, muito conhecido por nós, mas que é um evangelho que sempre podemos colher algo de bom, algo novo a cada vez que lemos esse evangelho. Como eu disse, muitos de nós o chamamos de evangelho do filho pródigo, mas o termo mais usado é o evangelho do Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias. Antes dessa história, há a parábola das 99 ovelhas que o Senhor deixou para buscar aquela uma ovelha que se perdeu. E depois a mulher que tinha 10 moedas de prata, perdeu uma moeda de prata e ficou procurando até encontrar. Quando encontrou aquela ovelha que se perdeu, disse: vamos festejar, porque encontramos a ovelha que estava perdida. Quando a mulher encontrou a moeda de prata, disse o mesmo para suas amigas e vizinhas: vamos festejar, porque eu encontrei a minha moeda de prata que estava perdida. Tanto a ovelha que se perdeu quanto aquela moeda de prata que se perdeu teve a chance de voltar para aquilo que lhe era a sua essência. Mas o mais central do Evangelho é a história do pai com os 2 filhos. Uma família rica, uma família nobre, onde eles tinham tudo o que queriam, tinha dinheiro, tinha comida, tinha boas roupas, mas tinha também os ofícios e as obrigações que uma família tem que viver.
E aquele filho, num dado momento, cansou de tudo aquilo. Ele cansou daquela vida muito exigente, segundo a percepção dele, e disse para o pai: pai, sabe de uma? Cansei, eu vou embora daqui, não quero mais, vou seguir o meu rumo. Então, pai, faz o seguinte: me dá a minha parte da herança, dai-me o que é meu e eu vou embora. E o pai, certamente muito entristecido com aquele pedido do filho, entregou para ele a parte da herança. Abro um parêntese aqui para explicar algo. Só temos direito à herança dos nossos pais quando eles morrem, após a morte do pai. E o pai daquele menino ainda não havia morrido, mas ele decretou a morte do seu pai quando ele disse: eu só quero a minha parte da herança, vou embora, e para mim não tenho mais ligação contigo, para mim estás morto. Então o filho, quando pediu ao pai a sua parte da herança, decretou a morte do seu pai, e foi com aquela parte no bolso, com aquele dinheiro, e começou a gastar, a esbanjar, a usufruir daquele dinheiro. Mas nós sabemos que dinheiro que só vai, uma hora acaba. E ele foi gastando, e chegou uma hora que o dinheiro acabou. E ele precisava se sustentar. E ele foi pedir emprego para um rapaz que tinha uma criação de porcos. E o rapaz falou assim: tudo bem, eu estou precisando mesmo de alguém para cuidar de porcos. Imagina, um nobre cuidando dos porcos. Mas é o que tem. Quer cuidar dos meus porcos? Quero. Mas você só vai receber o seu salário depois que você trabalhar. E ele, querendo comer a comida que os porcos comiam, a lavagem, o farelo dos porcos, e nem isso lhe dava, porque ele só iria receber, segundo combinado, após ele trabalhar. E ele começou a refletir sobre tudo isso e disse: poxa vida, eu aqui passando fome, passando necessidade, enquanto muitos dos empregados do meu pai estão lá, tendo do bom e do melhor, usufruindo das riquezas do meu pai, e eu aqui, já sei o que vou fazer, vou voltar para casa. E quando chegar lá, vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, dai-me o teu perdão, meu pai. E ele se preparou a partir da reflexão que ele fez, e foi para casa. Mesmo antes de chegar em casa, o pai avistou aquele menino, e se encheu de alegria, e correu ao encontro dele, o abraçou, cobriu de beijos, e disse para os empregados: meu filho voltou, vamos festejar, vamos fazer um banquete, arrumem para ele a melhor túnica, coloque anel no dedo dele e sandália nos seus pés, matem o novilho mais gordo que tiver, vamos festejar. E o filho: calma pai, eu preciso te dizer uma coisa, eu pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, vamos festejar, porque aquele que estava morto voltou a viver. E começou a festa. Antes de continuar a história, abro outro parênteses. Percebam o que o pai fez, mesmo percebendo que o filho tinha aprontado o que tinha aprontado, tinha decretado a sua morte quando lhe pediu a parte da herança, aprontou todas na rua, na vida, e voltou feito um cachorro arrependido. O pai não quis saber, simplesmente se alegrou, porque para ele era mais importante o retorno do seu filho do que o que ele tinha aprontado na rua, e disse: ele é meu filho. Mas ele aprontou muitas coisas, é meu filho, eu amo, por isso coloque a melhor túnica dele. É meu filho, coloque o melhor anel de reinado nele, porque nós sabemos que naquela época o sinônimo de reinado e a estirpe da família era caracterizada pelo anel, que tinha no anel o brasão da família,
Agora você era conhecido pelo seu anel, porque tinha a marca, o brasão da sua família. Coloca o anel no dedo do meu filho, porque ele é meu filho. Mas ele aprontou tanto, é meu filho. É meu filho. Coloque sandália nos seus pés, calce aquele que estava descalço, porque é meu filho, e eu estou feliz porque ele voltou. E continuaram a festa, mas o filho mais velho não estava em casa. Continuando a história, estava no campo. Quando voltou, escutou de longe a música, barulho de festa e de dança na sua casa. Ficou à porta da casa e disse para o empregado: o que está acontecendo aí dentro? O empregado disse para o filho mais velho: foi seu irmão que voltou, e por isso seu pai ficou tão feliz que mandou preparar para ele um grande banquete, uma festa, e convidar todos do povoado. E o filho ficou indignado com aquilo, o filho mais velho, e não quis entrar. O empregado foi lá dentro e contou para o pai: olha, o seu filho mais velho está lá fora e se recusa a entrar. O pai foi lá na porta do lado de fora e disse: ô meu filho, vamos entrar, é seu irmão que voltou, ele estava morto e viveu novamente, estava perdido e foi encontrado. Não vou entrar, pai. Não quero, disse o filho mais velho, porque eu estou contigo todos os dias, sempre trabalhei para ti, nunca desobedeci às tuas ordens, e tu nunca me destes um cabrito para eu comemorar com os meus amigos. Ele estava com ciúme do filho mais novo, e o pai disse para ele: meu filho, não se preocupe com essa bobagem. Sabe por que eu nunca te dei um cabrito? Porque tu estás comigo o tempo todo, e tudo que é meu é teu. Eu não preciso tirar algo para te entregar, porque tudo isso aqui é teu, filho. Aí ele disse para o pai: quando esse teu filho chegou, fez para ele uma festa. Percebam que nem sequer de irmão ele chama o irmão dele. Ele diz: quando esse teu filho chegou, estava com ciúme. Aí o pai disse para ele: filho, não fique assim, o seu irmão estava morto, e nós o temos em vida novamente. O seu irmão estava perdido e nós o encontramos, e isso é mais importante. E nós percebemos o legado desse evangelho. Mas eu quero levar vocês a perceberem um detalhe muito interessante no evangelho de hoje, que para mim é um dos momentos mais bonitos do evangelho, e com isso nós vamos concluir a nossa homilia. Lembram quando eu disse que quando o filho pediu ao pai a parte dele da herança, ele decretou a morte do pai? Para o filho, o seu pai estava morto, o que lhe interessava a herança. Mas o pai não se percebeu morto. O pai percebeu que o filho dele havia morrido quando ele abriu mão de tudo. Por isso o pai diz: o seu irmão estava morto e voltou a viver. O pai não se percebeu morto. Foi o filho que achou que estava matando seu pai, lhe pedindo herança. Mas no fundo, a sabedoria do pai disse: foi ele que estava morto, quando ele abriu mão de todas as riquezas que ele tinha, de todas as graças que ele tinha, achando que podia ter uma vida solitária, achando que podia fazer tudo sozinho. Então, para mim, um momento forte do evangelho de hoje é o pai que percebe que o filho se sabotou, ele mesmo se matou, quando ele estava achando que ele estava vivendo, ao tomar a sua parte e levar a sua vida. Pensou que podia, mas viu que não daria conta de viver sozinho. E o pai lhe deu uma segunda chance. Voltou: é meu filho. E por isso nós aprendemos a lidar com os outros que erram na nossa vida. Todos nós já passamos por uma situação assim, de alguém que errou, de alguém que saiu do rebanho, de uma moeda de prata que era tão valiosa para nós, mas se perdeu, de um filho que aprontou com a gente, da esposa que aprontou com o marido,
do marido que aprontou com a esposa, do pai que aprontou com o filho, da mãe que aprontou com o filho, dos filhos que aprontam todos os dias e todas as horas. Quem nunca se decepcionou na vida com alguém por abandono ou por não valorizarmos tanto bem que geralmente nós fazemos a pessoas? Mas a liturgia de hoje nos convida a essa reflexão de que todos merecem uma segunda chance, porque hoje foi o outro que errou, hoje foi o outro que deixou o rebanho, hoje foi o outro que pecou contra Deus e contra ti, e você tem que dar a ele o seu perdão, a sua misericórdia, por mais difícil que isso seja. Nós temos a escolha de sermos como o Pai misericordioso, que não quis se preocupar, mas se alegrou com o retorno, não se preocupou com o que o filho tinha feito, mas se alegrou com o retorno dele, o abraçou, o cobriu de beijos. Ou nós adotamos a postura do irmão invejoso, que disse: eu não quero longe de mim esse daí. Nós escolhemos quem nós queremos ser no Evangelho de hoje. Não é fácil abraçarmos algumas pessoas depois de alguns abandonos, depois de algumas decepções e depois de algumas traições. É uma tarefa muito difícil, não é fácil, mas quando você faz isso por amor, o que se constrói após esse novo vínculo que se cria é mais importante, porque é gente como nós. E se em algum momento alguém nos foi importante, ainda que hoje tenha nos decepcionado, mas se um dia esse alguém que nos decepcionou nos foi importante, ou nós amamos esse alguém um dia, nós devemos a ele uma retribuição de misericórdia. Não jogue tudo fora pelos erros de alguém. Não desista das pessoas pelos erros que ela cometeu, porque nós aprendemos que maior do que os erros cometidos é aquilo que aquela pessoa ainda poderá se transformar após a mudança de vida. E pode ser que ela nos decepcione de novo, e pode ser que ela nos decepcione uma terceira vez. Faça como o Pai: é parte de mim, é meu, me decepcionou, mas é meu. Arrume a melhor túnica para essa pessoa, coloque sandália nos pés, anel no seu dedo, porque é parte de você. Pode ser que hoje esteja distante, mas um dia foi parte de você. Grave isso no seu coração. É doloroso abraçar após a decepção. Digo por experiência própria, dói, mas gera vida. Gera vida, nos amadurece e nos reconstrói como seres humanos. É preciso fazermos isso, sobretudo no nosso tempo, onde tudo e todos estão se tornando descartáveis. Me chateei, não quero mais. Seja como o Pai das misericórdias, porque hoje o que nós estamos fazendo aqui é dizendo isso para Deus: Deus, eu estou aqui na igreja porque eu pequei contra ti, por isso eu estou aqui. Porque se nós não precisássemos da misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. Como eu disse no domingo passado, está aqui quem precisa. Quem não precisa está no clube, está assistindo futebol, está vendo o programa da Eliana, está lá em Caldas Novas. Quem precisa está na missa. E quem está aqui é porque errou em alguma coisa da sua vida, porque senão já estaria no céu. A igreja é feita de gente como esta gente do Evangelho de hoje, que errou na vida, mas que recebe de Deus a segunda chance. É por isso que quando nós entramos no confessionário, nós devemos dizer isso: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. E você sai do confessionário sem receber o perdão? Todos aqueles que vão confessar saem de lá perdoados, purificados e recebem uma nova chance, porque todo aquele que clama perdão
deve encontrar o perdão. Todo aquele que clama misericórdia deve encontrar misericórdia. Não seja como filho invejoso, não seja como filho perverso, seja como pai, e nós não erraremos, e nós iremos certamente para o céu, onde lá, juntos, viveremos o grande banquete da nossa vida, a grande festa. Escutaremos já na proximidade do céu, escutaremos o barulho da música dos anjos, escutaremos o barulho da festa acontecendo, e é para lá que nós precisamos desejar ir, é para lá que nós devemos ir, para o céu. Prefira escutar o barulho da música dos anjos do que o grito daqueles que estão no inferno, e nós escolhemos um lado ou outro. Somos nós que determinamos o nosso futuro, tudo baseado na misericórdia, tudo baseado na misericórdia de Deus, e que essa misericórdia atinja a mim, pecador, atinja a cada um de vocês, pecadores, para que nesse sacrifício eucarístico possamos elevar as nossas preces ao nosso Pai das misericórdias, para que nessa comunhão Ele olhe para cada um e lhe dê a túnica que precisa, lhe dê o anel que precisa, lhe dê o beijo e o abraço que precisa, para que ao sairmos daqui, saiamos como quem acabou de festejar o maior banquete da vida, que é o banquete do Cordeiro de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado em nossas vidas, seja adorado e glorificado, porque o nosso Deus não é um Deus qualquer, é um Deus poderoso, soberano, que não abandona quem é dele. E eu tenho certeza que você é de Deus. Eu tenho certeza que talvez você errou, e talvez o que você mais precise hoje é de uma segunda chance, ou talvez nem você, mas alguém que você conhece errou. Mas volte para casa com esse sentimento de dar segundas chances às pessoas, e nós veremos como as nossas relações serão bem melhores, bem mais tranquilas e repletas de vida. Que Deus nos dê essa graça, que a Virgem Maria nos ilumine a todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.